Olá, turminha, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje nós iremos fazer a correção das atividades que foram para casa. Então é importante que você esteja aí com o seu livro em mão para acompanhar a correção da atividade aqui comigo. Vamos aqui fazer juntos essa correção. Então estejam aí todos com seus livros em mãos. E vamos lá. Na aula passada, nós estudamos sobre os primeiros habitantes do Brasil. Estudamos sobre os primeiros habitantes que foram os indígenas, conhecemos um pouco da vida deles, da cultura deles, o modo de viver e também a relação do indígena com o português. Ou seja, a relação que ele teve com os portugueses quando chegaram aqui no Brasil. Então, vocês viram que a relação não foi muito boa, tiveram conflito entre eles, entre os indígenas e os portugueses, onde houve guerras entre eles, muitos índios desapareceram, devido a esses movimentos que houve, essas guerras que houve entre os indígenas. Então nós conhecemos um pouco da história, do início da história do Brasil, que é uma história riquíssima, onde a gente aprende como foi que aconteceu a formação do povo brasileiro. E aí eu passei a atividade onde vocês iriam fazer e hoje nós iremos fazer a correção dessa atividade. Então estejam aí com seu livro em mão e vamos acompanhar aqui comigo. Vamos iniciar aqui a nossa atividade. Então, de acordo com o que estudamos, escreva o significado dos itens abaixo. Então você vai escrever, escrever o significado de FUNAI, reservas indígenas e função das reservas indígenas. Então vamos aí ver se você acertou aí a sua resposta. FUNAI, o que significa essa palavra FUNAI? Lá, de acordo com o que nós estudamos, FUNAI significa o quê? A Fundação Nacional do Índio, que foi uma fundação que ela foi criada para ajudar, ou seja, auxiliar os indígenas. Reservas indígenas, o que significa reservas indígenas? Vamos lá acompanhar aí de vocês. Reservas indígenas significa grandes territórios onde apenas os indígenas podem viver. Então isso significa terras indígenas. Grandes territórios onde apenas os indígenas podem viver. Então, somente indígena pode viver nessas reservas indígenas. Qual é a função das reservas indígenas? Qual é, crianças, a função das reservas indígenas? Vamos lá? A função das reservas indígenas é garantir a sobrevivência e a cultura dos grupos indígenas. Essa que é a função dessas reservas, é a garantir a sobrevivência e a cultura dos grupos indígenas, de manter essa sobrevivência e também a cultura deles. Segunda questão, responda às perguntas. Quem trabalha na aldeia? Então, nós estudamos lá na nossa aula, conhecemos. Quem trabalha na aldeia? Foi o que vocês colocaram aí de vocês. Vamos ver se você acertou. Então, quem trabalha na aldeia são todos os indígenas. Todos eles trabalham na aldeia. Então, são todos. Então, eles não têm essa divisão, não. Todos eles trabalham na aldeia. Cada um tem o seu trabalho específico, mas todos trabalham. E como é feito a divisão do trabalho? Como é feita essa divisão do trabalho entre os indígenas? Vamos lá? Então, esse trabalho, essa divisão é feita por sexo. Ou seja, nós aprendemos, estudamos que tem essa divisão. Tem o trabalho dos homens e o trabalho das mulheres. Então, essa divisão ela é feita por sexo.
Terceira questão. Ligue algumas tarefas realizadas por um dos grupos tupis-guaranis. Então, ligue algumas tarefas realizadas por um dos grupos tupis-guaranis, né, que é um grupo indígena. Aí temos aqui, ó, tarefa de homens e tarefa de mulheres. Aí você ia fazer a ligação, né, dessas tarefas realizadas por esses grupos. Tarefa de homens. Aí temos aqui pescar, fazer redes, fazer potes e tigelas de barros, derrubar a mata para o plantio. Qual desses aí, né, seria o trabalho de homem, tarefa de homem? Então, a tarefa de homem era o quê? Pescar. Era uma das tarefas que era, né, que era feita pelos homens, era pescar. Fazer redes era a tarefa dos homens? Não, né? Então, fazer redes não era a tarefa dos homens. Fazer potes e tigela de barro era a tarefa dos homens? Também não. Derrubar a mata para o plantio era a tarefa do homem? Tarefa de homens? Sim, então os homens, né, eles derrubavam a mata para fazer o plantio, né, plantar os seus produtos. Então aqui nós vamos ver que tarefa de homens era pescar e derrubar a mata para o plantio. Essa era uma das tarefas realizada pelos homens. E a tarefa de mulheres? Qual dessas aqui era a tarefa de mulheres? A mulher pescava? Não. Fazer redes era a tarefa das mulheres? Sim, então as mulheres elas faziam redes. Muito bem. Fazer potes e tigelas de barro era a tarefa das mulheres? Sim, então as mulheres, era uma das tarefas delas, era fazer potes e tigelas de barros. Então vamos só aqui, né, recapitular aqui. Então, tarefa de homens era pescar e derrubar a mata para o plantio. E a tarefa de mulheres era fazer potes e tigelas de barros e também fazer redes. Então, que eram algumas tarefas, né, realizadas pelos homens e também pelas mulheres. Então, era feita essa divisão por sexos. Por sexo. Quarta questão. Marque um X nas afirmativas certas. Você iria marcar o X apenas nas afirmativas certas. Primeiro quadrinho. Os portugueses discriminaram os costumes indígenas. Essa afirmativa aí está correta? Né? Ou errada? Então, será que os portugueses discriminaram os costumes indígenas? Quando nós estudamos, crianças? Sim, os portugueses, né, eles discriminaram os costumes indígenas. Então, a gente estudou que eles queriam impor a cultura deles, que os índios aceitassem, né, os costumes deles, dos portugueses. Então, os portugueses eles discriminaram, sim, os costumes indígenas. Correto. Isso daí, né, você iria marcar o X. As terras que futuramente viriam a ser o território brasileiro não foram descobertas, mas invadidas. E aí, crianças? Será que as terras que futuramente viriam a ser o território brasileiro, né, não foram descobertas, mas sim invadidos? Vocês acham que ele foi descoberto ou foi invadido? Com certeza foi o quê? Invadido, porque os indígenas já habitavam aqui no Brasil, eles já moravam no Brasil. Então ela não foi descoberta, foi o quê? Invadido. Muito bem, essa daí também você iria marcar. Os grupos indígenas foram chamados de nações por possuir uma única língua. Vamos lá? Os grupos indígenas foram chamados de nações por possuir uma única língua. Será que eles foram chamados de nações porque eles possuíam apenas uma língua?
Não, eles não eram nações e também não possuíam apenas uma língua. A gente estudou que existia uma variedade de língua entre eles, né, entre os indígenas, ou seja, as tribos eles falavam línguas diferentes. Então essa daí você não iria marcar, viu? Então eles não foram chamados de nações por possuir apenas uma única língua. Quarto quadrinho. Na sociedade indígena existem classes sociais diferentes, assim como na nossa. Será, criança, que lá na sociedade indígena existem essas classes, como existe aqui na nossa? Né? Essa divisão de classe, né? Classe alta, classe média, baixa, rico, pobre. Será que existe isso entre os indígenas? Em crianças, com certeza não. E lá não existe essas classes sociais que nem a nossa, não, viu? Então, na sociedade indígena não existe essas classes sociais. Então, você não marcaria esse quadrinho. Quinto quadrinho. Os indígenas utilizavam os recursos da natureza para sobreviver, respeitando o ambiente. E aí, criança? Os indígenas utilizavam os recursos da natureza? Com certeza, né? Então, eles utilizavam apenas os recursos da natureza para sobreviver. Então, tudo que eles utilizavam, que eles precisavam, era retirado da onde? Da natureza. Só que eles respeitavam o ambiente. Eles não saíam devastando, eles não saíam destruindo, eles apenas tiravam para o seu sustento, ou seja, para a sua sobrevivência. Ele respeitava a natureza e ainda fazem isso. Hoje eles respeitam a natureza e eles fazem de tudo para preservar o seu ambiente, ou seja, proteger a natureza. Para eles consideram a natureza como mãe, eles chamam mãe natureza. Então, tudo que eles precisam e utilizam vem da natureza. Por isso que eles cuidam dela, porque ela fornece aquilo que eles precisam. Quinta questão. Os conflitos para a tomada das terras dos indígenas era muito intenso, fazendo com que os portugueses transmitissem até algumas doenças para os nativos. Escreva algumas dessas doenças. Então, o conflito entre eles, né, foi tão intenso que os portugueses eles transmitiram doenças para os indígenas. Então, muitos deles morreram também devido a essas doenças que foram trazidas pelos portugueses. E aí você iria escrever aqui algumas dessas doenças. Que doenças foram essas? Que os índios não conheciam, que era desconhecido por eles. Então, muitos morreram nos conflitos, né, entre os portugueses e eles, e também através dessas doenças. Então, você iria colocar aqui, né, escrever o nome das doenças. Então, vamos lá. Primeiro, aí vem aí, a varíola, né, que foi uma das doenças também transmitida pelos portugueses. O sarampo, a coqueluche, a catapora, o tifo, difteria e também entre outras doenças. Então, essa daí foi uma das doenças, algumas doenças que os portugueses transmitiram para os indígenas. E assim muitos morreram, né, devido a essas doenças. Então, só repetindo aqui para vocês. Então, a varíola, o sarampo, né, a coqueluche, a catapora, o tifo, a difteria e também entre outras doenças, etc. Então, observe aí se você colocou aí certinho. Então, você faça a correção aí, vê se você acertou tudo direitinho e depois esteja aí, né, mandando no meu PV. Então, essa foi a nossa correção de hoje, né? Então, até a próxima aula. Então, fiquem todos com Deus, tenham um bom final de semana, aproveitem e até a próxima.